né? A gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram. Um rapaz falou: pergunte ao Calil sobre o dia que ele xingou o Edu Dracena quando esse jogava pelo Santos de capitão de merda. Não, vamos falar. Aí fala assim, parece que rolou processo. Não, não teve nada. Não, eu me dou bem com o Dracena hoje. Eu, inclusive, entrevistei ele agora, deve ter um mês, mais ou menos. Aconteceu o seguinte. Foi até bom o cara perguntar, porque você vê como as coisas correm. Não teve processo nenhum. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava fora, eu tava comentando um jogo por uma rádio de Santos. Santos e Atlético Paranaense no Pacaembu. E eu estava lá no Pacaembu. Tava vendo tudo que estava acontecendo. E aí o Santos fez um gol legítimo, marcado pelo Neymar. O Paulo Baier, que era o capitão do Atlético Paranaense, anulou esse gol. Ele anulou o gol. Ele foi no juiz, ele foi no Bandeira, ele encheu o saco até que o juiz anulou o gol. Não tinha VAR, o cara anulou o gol. E na mesma hora, o Edu Dracena ficou de braço cruzado. Então eu me irritei com aquilo e foi exatamente isso que eu falei. O nosso... Eu tenho mania de falar ouvinte para do rádio, né? Que o rapaz internauta aí pergunta, o internauta perguntou. Eu falei exatamente isso. E aí ficou um clima ruim, mas depois eu fui o cara que mais elogiou o Edu Dracena da forma como ele saiu do Santos. Mas isso chegou nele, esse comentário? Chegou por causa o irmão dele, né? O irmão do Edu Dracena, ele olha tudo assim para ele. Ele é muito atuante assim na vida, na época que o Edu Dracena jogava. Hoje eu não sei mais como é. Então, assim, ele nunca falou comigo isso, o Edu Dracena, mas eu soube que ele soube. Eu talvez não devesse ter falado essa palavra, mas eu me irritei porque o Paulo Baier exerceu o papel dele ali de capitão e o Edu Dracena não naquele momento. Muito bem. Aí eu fui o cara que mais elogiou o Edu Dracena quando ele saiu do Santos, porque ele saiu do Santos de uma forma muito bacana. Ele chegou, foi uma época que jogadores estavam tentando sair do Santos na justiça e o Edu Dracena tinha uma proposta do Corinthians, o maior rival do Santos. Ele chegou na sala do presidente e falou: presidente, eu tenho uma proposta do Corinthians. O Santos me deve tanto, a gente acerta aqui, eu abro mão disso, isso vocês me pagam assim, tá, e foi embora pro Corinthians, de cabeça erguida. Ele não entrou na justiça, ele não fugiu. Teve jogador na época que vinha de carro fazer exame aqui em São Paulo, exame médico, o cara falou: eu vou com o meu carro. Tinha 2 jogadores num carro, um parou o carro no meio de imigrantes e fugiu. Nunca mais apareceu no Santos. O Edu aí começaram a me falar, mandaram muitas mensagens para mim, pô, mas você tá elogiando o Edu Dracena? Eu falei: claro, a vida é assim e o jornalismo é assim. A vida é assim. Quando o cara merece ser elogiado, é elogiado. Quando merece... Não existe crítica eterna a ninguém. Sim. Ou elogio eterno. Não. A pessoa é elogiada e, por exemplo, eu comentei do Bustos ontem. Você perguntou ontem, ele não foi bem. Se ele for bem no próximo jogo, a gente será elogiado. Não existe... Então, o Edu Dracena foi isso. Mas não houve processo, não houve nada. Você vê como as coisas correm erradas, né? Como não tem nada a ver. Você estava falando... Eu não deveria, talvez, ter usado esse termo, mas eu fiquei indignado porque ele não exerceu a função dele naquele momento. Ele se deixou dominar pelo capitão do outro time. Eu acho que se tem um capitão de um time e um capitão do outro, os dois têm que se colocar em pé de igualdade. Né? Mas você acha que, por exemplo, você deixa sua paixão muitas vezes falar por você mesmo num momento como esse, usar uma palavra que você não usaria? O problema é o seguinte, porque isso acontece com outros clubes também. Quando eu comento jogos de outros clubes, acontece o seguinte: como as pessoas sabem para quem eu torço, porque eu nunca fiz questão de esconder, as pessoas sabem que eu sou santista por mim. Ninguém descobriu, ninguém tirou uma foto minha, mesmo porque eu não uso, eu não vou em arquibancada com camisa, eu respeito quem faz isso, mas eu não uso camisa do Santos desde que eu era adolescente, porque depois que eu comecei a trabalhar, eu não acho bacana, nem na hora de folga. Eu acho que eu sou torcedor do Santos, todo mundo sabe, mas eu acho que em determinados momentos que você não pode se colocar como torcedor. Então, o que acontece é que as pessoas sabem que eu sou torcedor e a partir daí elas criam uma versão, uma opinião a meu respeito. E outras pessoas que não falam para quem torcem não correm esse risco, porque o cara não sabe para quem torce.
né? Quando um narrador, por exemplo, na televisão fala determinada coisa, eu sei para quem ele torce, porque eu conheço, mas o público não sabe. Então o cara não... Por exemplo, em Porto Alegre, isso é muito bacana, né? Bacana, entre aspas, para você observar. Eu sei todo mundo lá quem é Grêmio e quem é Inter, só que eles não se declaram. Pouquíssimos se declaram. Mas às vezes então, nem precisa, né? mas eles não se declaram. Então eu escuto, eu gosto muito do trabalho do pessoal do Sul, eu sou fã da imprensa do Rio Grande do Sul, também de Goiás, de outros lugares, mas eu gosto muito da imprensa do Rio Grande do Sul, eles são muito atuantes, o fato de ter só 2 times grandes lá, enfim. Eu assisto um debate deles, eu sei todo mundo ali quem torce, porque eu conheço os caras, só que eles não se declaram. Então não adianta o ouvinte, o telespectador deles mandar, você tá falando isso porque você é gremista, ou você tá falando isso porque você é colorado, porque o cara não se declara. Agora eu me declaro. Então eu sofro com isso desde que eu comecei minha carreira, porque eu tive coragem de me declarar. Eu deveria ser mais respeitado por isso. Eu deveria ter mais carinho dos ouvintes, porque o ouvinte sabe, o telespectador, o leitor, ele sabe por mim para quem eu torço. Ninguém descobriu, revelou. Quando eu fui conselheiro do Santos, eu fui conselheiro 3 anos, não sou mais, não quis mais, o ouvinte da Transamérica soube por mim. Eu falei